Tricolores de toda a terra, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, que é o mais importante. Giro Resenha no ar para fazer um resumozinho da coletiva do Felipe Melo para vocês. Vamos trazer aqui todos os principais acontecimentos dessa coletiva. Então vamos lá, vamos para o nosso Giro Resenha, solta a vinheta aí. Vamos lá, galera. Então, vamos falar sobre a coletiva do Felipe Melo hoje, né? Teve algumas polêmicas na coletiva, na verdade, uma polêmica, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Mas antes de mais nada, galera, eu queria pedir o carinho de vocês aí, a compreensão aí, para se inscrever no canal. Dá essa moral para mim aí. Se inscreve no canal e nos ajuda a chegar aos 2.000 inscritos. Falta pouquinho para a gente chegar a 2K, dá essa força pra gente e divulga a todos os seus amigos o canal, caso você goste. E dê o like nesse vídeo, se possível, valeu? Então vamos lá. Vamos falar aqui. A coletiva do Felipe Melo começou, né, logo no início. Veio uma pergunta muito legal, em que foi, acho que Edson Guimarães, né, que fez a pergunta, sobre se o Felipe Melo havia conversado com o Abel sobre a questão do posicionamento dele em campo, se ele jogaria de volante, se jogaria de zagueiro, alguma coisa do tipo. E o Felipe Melo, de cara, deu essa resposta aqui para ele. Ó. Todos sabem que sou volante, o centro-campo, onde me sinto melhor. Aí ele falou assim, ó, mas estou disponível para ajudar sempre, independente da posição. Felipe Melo ainda continuou falando, né, que ficaria a critério do Abel, se o Abel quisesse colocá-lo em outra função, ele jogaria, que ele já fez isso outras vezes, que ele respeita a decisão dos treinadores, que ele entende a hierarquia, coisas desse tipo, tá? Logo depois dessa pergunta, o Vitor Lessa foi quem perguntou e falou sobre a questão da idade dele, né? Muitos torcedores não estavam querendo o Felipe Melo por questão de idade. E aí a resposta do Felipe Melo foi exatamente isso daqui, ó. Falar, até papagaio fala, eu cago para os que falam. Então o repórter com 55 anos tá gagá, já está no fim da carreira, com 38 foi o ano que eu mais joguei na minha carreira. Isso aí é verdade, galera. E ano passado ele fez 49 partidas com a camisa do Palmeiras. Foi um recorde, né? Ele não tinha feito tantas partidas assim. Jogou 49 jogos. Coisa pra caramba, tá? Então, essa foi a resposta que ele deu ao Lessa. Ele estava também jogando uma indireta pro Lessa, né? Pela pergunta que o Lessa fez. Claramente. E logo depois veio uma outra pergunta sobre a questão do Goulart. Se ele, como é que foi lá que ele interviu na contratação do Goulart, como é que foi quando ele interviu na contratação do Goulart, do Bigode. E ele respondeu de cara isso aqui, ó. Então, isso é uma fake news. Ele disse que era mentira, que ele não participou de negociação nenhuma do Goulart e que a única coisa que ele fez foi quando ele soube da notícia da vinda do Bigode pela imprensa, ele ligou para o Bigode para saber se era verdade. O Bigode confirmou e ele ficou muito feliz. Disse que estava feliz para ele vir logo, para que eles pudessem conquistar títulos juntos. Foi o que ele falou, tá? Então essa foi a questão do Goulart, ele desmentiu essa notícia. E logo depois veio assim a pergunta polêmica da coletiva, né? O Paulo Brito, do Netflu, né? Ele falou, né? Ele afirmou, primeiro ele começou falando assim, ô Felipe, sabemos que você, né, é bolsonarista, e o clube teve posições favoráveis à vacina, diferente do presidente, isso na concepção do próprio Paulo Brito, obviamente. E como é que. E muito parte da torcida não queria você aqui por conta disso. Como é que você lida com isso, né? Etc. E aí o Felipe Melo, com o pé na porta, como sempre, respondeu isso aqui, ó. Se você deixa de torcer pelo seu time por posição política, você não é torcedor de verdade. A gente não está aqui para falar de política. Deu um corte na pergunta também, né? E o que acontece? Ele depois continuou falando um pouco sobre isso. Disse que ele respeita todas as opiniões, mas que ele tem as próprias convicções, que também merece respeito. E que ele veio para fazer gols, para jogar bola, para dar títulos. Ele não veio para fazer política no Fluminense, né? Então ele deixou isso muito claro, né? Na coletiva cortou, né? De uma vez por todas essa questão. E logo depois uma pergunta também da Flu News, né? Eu estou cortando algumas perguntas que foram feitas porque eu entendo que não são tão relevantes, tá? Mas é o meu entendimento no meu canal. Não estou dizendo que as perguntas dos jornalistas não são importantes.
E aí, uma pergunta feita sobre os objetivos dele na temporada, e ele falou isso aqui, ó. Venho aqui para brigar por título. E se não brigarmos por título, será um grande fracasso. Logo depois ele falou também, fizeram uma pergunta, né, para ele como é que é jogar no time do pai dele. Ele respondeu isso aqui, ó. Jogar no clube de coração dos meus pais e dos meus avós é uma cobrança a mais. Querendo ou não, é o clube que eu aprendi a amar e gostar desde pequeno. Aí, ele inclusive continua dizendo isso. A primeira camisa que eu coloquei foi do Fluminense. O primeiro jogo que eu vi foi Fluminense e Goitacás. Eu que saiu errado aí o Goitacás, mas tudo bem, né? Depois vocês entenderam, né? Que é o Goicatás, não é Goitacás, enfim. Vocês entenderam. E por último, o Vinícius Toledo perguntou também para ele como é que é vir jogar no Fluminense, tomar a decisão de vir jogar no Fluminense. Ele falou, né? Falou que foi uma decisão da família, dele, da família, poder voltar para o Rio de Janeiro. E a forma como ele foi abordado pelo Mário também pesou para ele ter vindo para o Fluminense, e que era uma satisfação muito grande. Falou da grandeza do Fluminense, tamanho do Fluminense, que é um gigante, que é um clube para estar disputando coisas grandes. Enfim, a coletiva dele foi essa, basicamente. Vamos reproduzir aqui a fala dele sobre a questão do posicionamento em campo. Isso aí, na minha opinião, foi a grande notícia da coletiva, né? Felipe Melo se colocando à disposição para jogar como líbero, né? Que é uma coisa que a gente defende, inclusive, que a gente acha que pode ser aí o caminho para o sucesso do sistema defensivo do Fluminense. Então eu vou colocar só esse pedacinho, porque se colocar também a coletiva toda, o Giro Resenha deixa de ser Giro Resenha para virar coletiva, né? Vou botar um pedacinho aí, ó. Pergunta que foi feita. Deixa eu ver se adianta aqui. Vamos lá, então. Pode começar? Olha aí. Aí vai vir essa pergunta sobre a posição dele em campo. Pode começar? Pode sim, por favor. Vai lá. Então tá. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Felipe. Antes de mais nada, é um prazer falar contigo. É a primeira oportunidade que nós estamos tendo, né? Como setoristas do Fluminense aqui. Desejar a você sucesso agora aqui novamente no Rio de Janeiro e no Fluminense. E gostaria de saber se já houve uma conversa tua com o técnico Abel Braga no sentido de onde você se sentirá para jogar melhor. Como primeiro homem, como segundo homem, tendo aquela possibilidade de ir, voltar, ou existe até uma possibilidade, um terceiro momento de aproveitamento teu dentro do time que a gente ainda não tomou conhecimento. É bom voltar a falar contigo desde o início da carreira, me lembro quando você começou no Flamengo. Boa tarde. Bom, prazer é todo meu de poder estar falando com vocês, de poder voltar à cidade que eu tanto amo, né? Que é o Rio de Janeiro, e é um clube tão especial como é o Fluminense. Eu confesso que não tive nenhum tipo de conversa quanto ao meu posicionamento dentro de campo com o Abel. Conversamos de várias outras coisas. Creio que não tivemos esse papo porque ele sabe que pode contar comigo em qualquer posição, né? Todos sabem que eu sou volante. Essa foi a boa notícia. Amo jogar no centro-campo. Pode contar comigo em qualquer posição. É onde eu me sinto melhor. Mas todos sabem também que, como foi durante toda a minha carreira, eu estou aqui para ajudar, para ser mais um nesse time de guerreiros. Então, a gente não perdeu tempo com isso. Vamos ver como que ele vai me encaixar, como que ele vai utilizar o Felipe Melo dentro de campo, mas eu estou disponível para ajudar sempre. Então, ele falou aí que está disponível para ajudar sempre, falou da questão do posicionamento, ficaria por conta do Abel. Então vocês viram aí, galera, o Felipe Melo foi enfático nisso, né? Na questão do posicionamento dele, fica por conta do Abel. Então essa para mim foi o grande acontecimento da coletiva, foi essa resposta do Felipe Melo. Então essa foi a coletiva do Felipe Melo, galera. Eu quis trazer aqui os principais pontos para vocês tomarem conhecimento. Espero que tenha ajudado a vocês a ter uma ideia geral do que foi a coletiva. E é isso aí, saudações tricolores. Fiquem com Deus. E vamos que vamos, Flusão campeão de tudo esse ano. Hein?